O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que saiu da cúpula da Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos, a CELAC, e da União Europeia, otimista. No encontro realizado em Bruxelas, na Bélgica, o mandatário brasileiro disse que foi possível estabelecer de forma madura as negociações com a União Europeia quanto ao acordo com o Mercosul. Sobre essa questão, a revista Brasil TVT conversa agora com Flávio Aguiar, jornalista radicado em Berlim, na Alemanha, e analista político da Rádio França Internacional. Flávio, muito bom te receber aqui mais uma vez no Revista Brasil TVT. Tudo bem? Seja bem-vindo. Muito obrigado. O prazer também é todo meu estar mais uma vez na boa companhia de vocês e dos nossos telespectadores. Flávio, vamos falar então desta passagem do presidente Lula na Europa, né, na cúpula da CELAC União Europeia, onde vários acordos foram previstos. Queria te ouvir sobre o resultado deste encontro e a participação do presidente Lula em Bruxelas. Olha, eu considero o resultado dessa terceira cúpula, já é, da CELAC, né, com a União Europeia, em Bruxelas, de 17 e 18 de julho, como portador esse resultado de pontos altamente positivos para ambas as partes, apesar das dificuldades e das diferenças que ainda se deve registrar. Para a CELAC, apesar de haver divergências de ênfase entre os governos que compõem ou representam os países na CELAC sobre aspectos do conturbado cenário político, geopolítico atual, houve uma notável convergência em torno da afirmação da soberania e da independência desses países membros. Isso é importante sublinhar, lembrando que aqui na América Latina continuam os riscos de ataques à democracia, como houve recentemente no Brasil, seja por golpes militares, seja por golpes jurídicos, parlamentares, com apoio da mídia conservadora, como já houve algumas vezes recentemente no nosso continente, inclusive também, mais uma vez, no Brasil, né? De modo que essa afirmação e esses ataques têm frequentemente apoio e patrocínio do exterior, né? Para a União Europeia, houve a retomada do diálogo com um polo importante desse mesmo cenário conturbado da geopolítica atual, um polo que defende a multipolaridade e a diplomacia como balizas, referências para as relações internacionais. Houve, por assim dizer, uma reaproximação da União Europeia, dos países que compõem a União, com uma perspectiva de cooperação com a América Latina e o Caribe. É óbvio também que a gente deve ver com cautela essas movimentações, porque sempre há uma distância entre as declarações conjuntas, que são repletas de palavras bonitas e de boa vontade, né? E a realidade da prática, da praxis posterior, diante das verdadeiras turbulências das políticas internas dos países membros e das trilhas complicadas da política internacional, marcadas agora por uma guerra globalizada, ainda que terceirizada e aparentemente restrita a um território situado aqui na Europa, e também devido às desigualdades gritantes que ainda existem e que são fruto das histórias do passado colonial e do presente carregado de intervenções imperialistas, né, de todo tipo e também para todos os lados. Assim mesmo, nesse primeiro bloco aqui, né, eu quero sublinhar que foi muito importante, por exemplo, que a declaração conjunta final do encontro, com todas as divergências, todas as diferenças que existem, essa declaração acentuou a paz como um objetivo político, geopolítico fundamental. E também, como eu sublinhei, o respeito à soberania dos países membros de ambos os blocos, né? Isso é uma coisa importante também aqui na União Europeia, porque a União Europeia, como tal, está sob uma pressão intensa dos Estados Unidos, dos seus aliados, para manter o apoio
a OTAN com relação à guerra na Ucrânia. E isso tem gerado situações políticas bastante complexas e assim, perigosas aqui na Europa. Né? Há uma inflação crescente, há uma carestia, o preço da energia foi para a estratosfera, né? Só aqui na Alemanha a inflação dos preços de energia passou dos 40% anuais, a gente sente isso cotidianamente, né? E tudo isso tem provocado um cenário de conturbação política que vem favorecendo os inimigos da democracia, isto é, os movimentos, partidos de extrema-direita, que estão crescendo na Europa inteira. Né? Aqui na Alemanha, por exemplo, o Alternative für Deutschland, um partido de extrema-direita, que vários dos membros desse partido mantêm clara ligação com uma herança dos tempos do nazismo, né? Daqueles tempos antidemocráticos, né? Ele já está situado como a segunda força política na Alemanha em matéria de intenções de voto. Quer dizer, realmente é uma situação inusitada aqui. Agora, teremos eleições que estão correndo na Espanha, né? E o partido de extrema-direita, Vox, cresceu muito nas pesquisas. Vamos ver o resultado que vai rolar. Né? Então, eu acho que esse contato dos países da União Europeia com um bloco cujos países, na sua grande maioria, mantêm uma posição alternativa ao maniqueísmo com que os Estados Unidos e seus aliados mais próximos e a OTAN, né, também com a ajuda da mídia mainstream internacional, inclusive aqui na Europa, né, é uma alternativa a esse maniqueísmo que esses blocos tentam imprimir a consideração da guerra na Ucrânia e também as injunções do relacionamento com a Rússia e a China. E Flávio, Uma última observação nesse primeiro bloco, só para chamar a atenção, uma última observação. A União Europeia se dispôs, através dos seus países membros, a fazer investimentos maciços na América Latina novamente. Ela disse, isso é para se contrapor à China. Né? Pode ser verdade, mas isso é muito benéfico para a América Latina e para a União Europeia. Certo. Eu queria então trazer, dentro desse contexto que você aponta, um elemento que vem ganhando protagonismo nessas relações geopolíticas internacionais, que cada vez mais vem ganhando protagonismo, que é a questão da sustentabilidade, da preservação do meio ambiente, da descarbonização. Isso foi um elemento chave ali na discussão entre a relação dos dois blocos. E eu queria ouvir de você, Flávio, qual que é a importância que esse tema vai ganhando e quanto isso vai balizar essas relações daqui para frente? Olha, eu devo dizer que no momento, aqui na Europa como um todo, não só na Europa, mas aqui como um todo, né, a questão climática vem ganhando uma intensidade enorme. Nós estamos aqui com um dos verões mais quentes de toda a história da Europa. Temperaturas extremas, dramas de toda espécie. Por exemplo, na Itália, né, dois trabalhadores, um era um operário de construção civil e outro trabalhador de uma loja, morreram em consequência de estarem expostos ao extremo calor, né, no momento do trabalho. E isso vem gerando, assim, vem intensificando a importância desse tema, acrescido de um fato que nós temos que sublinhar da maior importância, é que o Brasil voltou a ser, como já foi anteriormente, um protagonista nessa questão. De modo que ainda a importância desse tema foi sublinhada nesse encontro graças ao compromisso que o Brasil reassumiu, que já tinha antes do governo desastroso de Michel Temer e do mais desastroso de Jair Bolsonaro, né, rompido com esse compromisso. De modo que esse tema ele é e vai ser fundamental para as políticas geopolíticas,
as relações internacionais da Europa com blocos como o da América Latina, por exemplo, né? E dentro disso, o protagonismo brasileiro é extraordinariamente bem-vindo aqui na Europa, sobretudo pelos governantes. Quer dizer, há um descompasso, veja bem. A figura do Lula ela tem se tornado um pouco controversa na mídia aqui por causa da questão da Ucrânia, da posição brasileira de neutralidade e de falar insistentemente na paz, no cessar-fogo, algo que pare a matança, a verdadeira matança que está ocorrendo dentro da Ucrânia. Na mídia mainstream internacional isso é olhado com desconfiança, mas não entre os governantes. Lula, quando vem para cá, é recebido de braços abertos, quer dizer, como a expressão de, eu penso assim, de uma das maiores lideranças mundiais no momento. Não tem a menor dúvida, quer dizer, eu não digo que o Brasil seja uma potência de primeiro plano na geopolítica mundial. É uma potência, sim, mas uma potência de alcance médio. Porém, não se pode negar que a figura de Lula hoje é de uma das maiores, se não a maior liderança pessoal, coisa que aqui na Europa anda muito em baixa. Quer dizer, já houve, no passado recente, figuras, inclusive no campo conservador, de extrema liderança. O caso, por exemplo, da ex-chanceler Angela Merkel, né, que eu jamais votaria nela. Mas devo reconhecer que era uma estadista de primeira grandeza, quer dizer, uma pessoa que tinha uma liderança internacional de peso, né? Olhando agora para a Europa, nós vemos um deserto nesse sentido. Joe Biden não tem a mesma expressão de outros líderes norte-americanos anteriores, quer dizer, para ficar também no exemplo dos Estados Unidos, né? De modo que, e na América Latina, evidentemente, Lula é uma estrela, vamos dizer assim, lembrando o símbolo do PT, né, de primeira grandeza. E quando você Diga. fala da grandeza do presidente e como ele é recebido de braços abertos, do discurso de paz, e ele reforça isso. Não dá para discutir paz se um lado fica fornecendo arma e o outro lado quer armamento para continuar os combates, né? E aí fica clara essa questão. Ou se interrompe isso e vamos discutir de forma diplomática, sem fornecimento de armas, ou esse conflito se prolonga cada vez mais. Mas o que eu quero te perguntar e te ouvir também, Flávio, é que no desrespeito nesse encontro da CELAC, aí em Bruxelas com a União Europeia, que mostra a América Latina voltando a ter sua agenda discutida entre a União Europeia, mas para além disso, essa questão de um possível sair com a solução do isolamento da Venezuela. A reunião Macron e Lula discutindo essa questão também do impasse na Venezuela. Queria te ouvir também como isso repercutiu na Europa. Olha, isso, claro, existe gente que olha isso com desconfiança, torce o nariz, porque a Venezuela não é um país democrático, etc., ou não tem um governo democrático, isso existe aqui também. Porém, nós não podemos esquecer que um dos acontecimentos paralelos à reunião da CELAC da União Europeia da maior importância foi a declaração conjunta feita pela Argentina, Brasil, Colômbia, França e também o secretário da União Europeia para Relações Exteriores e Políticas de Segurança, com a presença do vice-presidente da República Bolivariana da Venezuela e também de um dos líderes da Plataforma Unitária, que é o principal bloco de oposição venezuelana, definindo o horizonte de uma eleição livre, soberana, respeitada, acompanhada, fiscalizada por organismos internacionais, como uma condição e também como uma abertura, isso é da maior importância, para que se suspendam as sanções econômicas e políticas contra aquele país, que prejudicam, sobretudo, o povo venezuelano, e que são sanções patrocinadas, sobretudo, pela pressão dos Estados Unidos. Essa declaração conjunta, que foi fortemente impulsionada pelo Brasil, pode significar o fim, uma pá de cal naquilo que eu chamo de a síndrome de Guaidó, né? Se Maduro é um problema, Guaidó sempre esteve longe de ser uma solução para a Venezuela. Um político oportunista, né, que foi favorecido, foi reconhecido, inclusive, como uma espécie de presidente ad hoc da Venezuela contra Maduro, sem passar por nenhuma eleição em nenhum lugar, né, e que levou
tantos países, inclusive o Brasil, do governo fantoche de Bolsonaro, a perseguir e prejudicar o governo e o povo venezuelano, não é? De modo que essa declaração, e o presidente francês Emmanuel Macron sublinhou o papel importante que teve a presença de Lula para que essa declaração fosse aceita, fosse aprovada por esse bloco, né, desses países que eu citei, né? Essa declaração pode significar realmente uma virada, um turning point nas relações internacionais com a Venezuela, abrindo a possibilidade de que atos absolutamente discricionários e arbitrários, como o aprisionamento praticamente de fundos internacionais venezuelanos em países da Europa, esses atos sejam suspensos, né? Se houver realmente essa disposição de encontro entre uma oposição que aceite as regras do jogo democrático e o governo de Maduro que aceite também a participação das oposições nas eleições abertas nesse país. O clima é positivo, porque as conversações entre a oposição e o governo venezuelano vão continuar em Paris. Eles estão com sede em Paris, patrocinadas e abrigadas pelo governo de Emmanuel Macron, e agora com esse apoio decisivo do governo brasileiro. Perfeito. Então, conversamos com Flávio Aguiar, que é jornalista, radicado em Berlim, na Alemanha, e analista político da Rádio France Internacional. Flávio, muitíssimo obrigada pela sua participação e por toda essa análise do cenário internacional que fizemos aqui hoje. Eu que agradeço mais uma vez a possibilidade de participação aqui no programa junto com vocês. Muito obrigado. Abraço, Flávio. Até a próxima. Um abraço. Até.